Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2026. Vamos trazer mais um vídeo hoje e vamos dar um título subjetivo. Para cada vídeo precisamos a identificação, porque sempre que vocês desejarem, na playlist vocês podem encontrar os vídeos anteriores. E aqui nesse canal, em 2 anos, já temos mais de 400 vídeos postados. O tema de hoje pode ser resumido numa frase: Deus não joga dados. As leis divinas não são impostas, são seguidas. Quando falamos em leis divinas, são as leis naturais que regem os mundos dentro daquilo que chamamos de harmonia. Quando falamos de Deus, não estamos falando aqui de uma entidade, de um ser, porque Deus é uma consciência. Esta consciência também chamamos de fonte criadora, uma fonte que não cessa jamais. A criação é constante, é eterna. Essa fonte também é uma fonte de luz, pois é a luz que emana dela, que nós chamamos também de Sol central cósmico, que se espalha através do espelhamento dos sóis centrais dos multiversos, dos universos, das galáxias, e também dos sóis locais, como o nosso Sol conhecido. Em todos os quadrantes do cosmo infinito, esta luz chega, é sempre a mesma, espelhada, regulada, para que chegue na medida e na proporção e na frequência adequada para cada mundo, para cada orbe, para cada ser que possa existir e que existem em todos eles. Muitas vezes vemos essa frase: será que existe vida fora da Terra? Eu acho uma frase muito pueril, porque somente consciências muito limitadas têm essa dúvida. Se a fonte que tudo emana é luz, é consciência e é criadora dos mundos, dos multiversos, dos universos, das galáxias, das estrelas, planetas e luas e de seres sencientes ou não, então a vida ela é generalizada em todos os recantos. Se há luz, há vida, porque se há luz, há consciência. E a vida nada mais é que uma consciência. Existem formas, materiais e imateriais. Existem coisas que os nossos olhos físicos podem ver, e existem muito mais coisas que os nossos olhos físicos não podem ver, porque a fisicalidade, a matéria, ela existe apenas até a 9ª dimensão de consciência. E olha que da forma que nós vemos aqui na 3ª dimensão, é tão limitada que não vemos nem as almas ao desencarnar que vão para a 4ª dimensão. Embora haja a matéria ainda na 4ª, na 5ª até a 9ª dimensão. Por isso nós vamos ascensionar agora ou não, e quem ascensionar vai para a 5ª dimensão e vai ver com seus olhos a forma de matéria da 4ª, da 5ª, da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª dimensão. Sabemos pelas informações que nos chegam que a partir da 10ª dimensão a matéria deixa de existir, mas não a vida, não a consciência, não a luz. Tanto é que a forma que nós atingiremos e
seremos vistos a partir da 10ª dimensão é uma silhueta de luz. Na 10ª e na 11ª dimensão, seremos silhuetas, uma forma holográfica de luz, sem matéria, transparente. A partir da 12ª dimensão, até mesmo esta forma, essa silhueta, essa holografia deixa de existir, e o que existe será apenas uma consciência invisível, porém sentida, percebida e viva, muito mais viva do que a matéria bruta. Quando falamos que Deus não joga dados, é porque essa consciência suprema, ela cria dentro de uma regra. E essa regra permite que essas consciências que saem da fonte se dividam em fractais para povoar, criar e desenvolver em todos os recantos do cosmo infinito. Esta humanidade da Terra é a forma mais limitada de consciência que uma alma, ou um espírito, ou um átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, chame lá o que quiser, que forma uma mônada, que é uma consciência, embora única, porque o espírito é um, mas ele se divide em partes, e nós somos a parte mais limitada, o fractal mais miúdo. É o ponto mais distante da fonte, onde uma consciência, na forma humana, por exemplo, na forma de alma, pode experienciar, co-criar algo. Por isso essa sensação de desligamento da fonte. Enquanto estamos na 3ª dimensão, a sensação que temos é que estamos abandonados num planeta tão distante da fonte, e que aqui se resume a nascer, crescer, morrer. Mas temos a graça de ter a possibilidade de resistir à morte do corpo físico, pois a nossa alma é imortal. E com isso nos traz a certeza, após a morte do corpo, quando a alma vê que não morreu, na 4ª dimensão. A primeira constatação de uma alma ao desencarnar é que ela, embora esteja na dúvida, porque um certo tempo ainda ela continua um pouco perturbada, pois ela se vê um corpo inerte, mas também se vê ainda viva, fora do corpo. Então a primeira constatação da alma ao sair da 3ª dimensão e adentrar a 4ª dimensão é que ela é imortal. Ali começa uma expansão de consciência. Mas temos também um tempo. Tudo é ciclo. Quando o plano divino foi criado para este planeta, individualmente, o planeta Terra, as regras vieram juntos. As regras vieram junto com esse plano para o planeta Terra e sua humanidade. Estava determinado uma sequência de evolução desde os tempos primórdios, quando o homem nem sequer andava ainda ereto como agora, estava ainda em desenvolvimento desse corpo, e começou a receber as primeiras consciências em forma de almas, fractais de almas. Estava determinado que esse ciclo teria um começo, meio e fim, e que no final do ciclo muitas almas estariam aptas pelo seu aprendizado, pela sua prática dentro das regras do Criador,
a se elevar e ser integradas novamente a uma sua versão superior, uma alma, onde a consciência será, então, sim, expandida enormemente. Nós não temos sequer a condição de imaginar o tamanho de uma consciência ao ascensionar para a quinta dimensão. As possibilidades, as capacidades. Mas estamos chegando perto. É certo que muitas almas, em todos os tempos, já atingiram esse patamar. Porque a Terra é uma escola, e nessa escola sempre chegaram novos alunos e sempre se formaram alunos prontos para um nível acima. Mas agora é um tempo de final de ciclo e a oportunidade é muito grande para toda a humanidade. Deus não joga dados, mas Ele dá oportunidades. Ele diz, através do seu emissário mais conhecido, aquele que veio encarnar entre nós há 2000 anos, e foi chamado de Jesus, o Nazareno. Através das suas palavras, ele nos deu alguns recados. E um dos recados que mais impressiona é aquele que diz: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Naquela época ainda ele acrescentou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque na época o César, aliás, a dinastia dos Césares, eram os comandantes do Império Romano, os imperadores. Ele quis dizer com isso que você tem escolhas. Não é obrigado a servir as regras divinas. Você pode servir as regras mundanas. Pode servir aos dominadores do planeta, aos Césares, aos imperadores, aos governantes, aos dominadores e controladores da humanidade aqui na forma humana, como se fossem deuses. Se você olhar para a situação exata hoje da humanidade desse planeta, nós vemos ainda uma parte da humanidade servindo a Deus e a outra servindo a César. São escolhas, mas não há como servir dois ao mesmo tempo. Então tem pessoas que dizem que são serventes a Deus, porque são religiosos, porque são espíritas, mas servem ao César. Isso é uma enganação para a sua própria consciência, porque não é possível isso. Nós temos que respeitar as leis humanas, porque são normas estabelecidas pelos próprios humanos para manter a ordem. Se bem que sabemos que também é um engodo, mas, enfim. Vamos respeitar as leis humanas, mas vamos servir as leis divinas acima de tudo. Temos que dar a preferência para alguém. Servir a um Senhor. Deus não joga dados. Portanto, não há sorte e nem azar. Há escolha. Nós precisamos saber fazer a escolha correta. Porque esta encarnação, ela é temporária. Ninguém ainda na terceira dimensão sobrevive à morte do corpo físico. Mas sempre sobrevive a alma, porque a alma é eterna. E se não fazemos agora, temos a oportunidade de fazer depois, mas temos as consequências de tudo isso. E as consequências não são muito agradáveis para aquele que falha. O aluno que reprova numa matéria, não precisa reprovar em todas as matérias, perde o ano. Precisa repetir o ano. É o preço.
É o preço do não esforço, do não se importar, deixar as coisas da própria sorte. Se Deus não joga dados, você também não deve jogar dados. Você deve fazer a tua tarefa, aquela tarefa ou aquelas tarefas que a tua alma decidiu antes de encarnar. Por isso temos a quarta dimensão de consciência aqui nesse planeta, onde as almas, após o desencarne, se elevam o suficiente para fazer esta autoanálise de si mesma, uma avaliação de si mesma, a fim de ver ainda as partes pendentes do aprendizado. A recapitulação de alguma lição que não foi bem aprendida. Porque o objetivo da alma é vir aqui experienciar a ilusão da terceira dimensão, aprender as regras divinas e praticá-las plenamente, sem deixar de servir ao Criador, as leis divinas, as leis naturais. Uma vez que a alma desrespeita as leis naturais, ela vai incorrer numa necessidade de resgate, de ajustamento, de harmonização. E são estas as leis divinas que nós entendemos como o karma, a pendência, quando o resgate se faz necessário. Se não se pode servir a dois senhores, é muito simples. Faça as escolhas, mas tenha a consciência de que a cada ação vai gerar uma reação. A cada causa vai ter um efeito. E ninguém vai se responsabilizar pelos teus erros e nem vai colher os frutos dos teus acertos. Você simplesmente é dono da tua decisão. E a isto nós chamamos do livre-arbítrio. O próprio emissário de Deus, pois assim ele se identificou, dizia nas suas parábolas: a cada um é dado de acordo com as suas obras. E não existe justiça se não fosse assim. A justiça só existe quando ela é realmente justa. A cada um segundo as suas obras. Significa que você tem a liberdade da escolha, mas você tem a responsabilidade do efeito desta escolha. Temos outra parábola também muito expressiva, que dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Também há um ditado popular, provavelmente não foi uma menção nem uma parábola do próprio Jesus Cristo, mas um ditado popular que ele é muito sábio. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Enfim, de ignorante não tem ninguém neste planeta. Após tantos milênios, tantas experiências, onde todos passaram pelos mesmos bancos escolares, com os mesmos professores, com as mesmas matérias, com as mesmas oportunidades, dizer: eu não sabia, isso é uma desculpa.
daquele que não tem competência. Não tem competência porque não desenvolveu em si a competência. Preferiu aquele cantinho no fundo da sala, o cantinho da bagunça. É lá onde os alunos, ao invés de aprender o que o professor ensina, preferem as brincadeiras daqueles que não têm nenhum interesse em evoluir. E ainda incomodam os outros. Atrapalha aquele que quer evoluir. Quantos de nós já fizemos isso? E se hoje não fazemos mais é porque compreendemos, mas vemos ainda muita gente fazendo, tentando atrapalhar a evolução daqueles que querem evoluir nesta escola de almas. Porém, Deus não joga dados. Deus apenas determinou as regras para os mundos. E cada um tem o direito da escolha. Se quer seguir essas regras ou quer burlar as regras. Nada impede que se siga e nada impede que se burle as regras divinas. A questão é uma só e sempre a mesma. A cada um segundo suas obras. A lei do retorno não é um castigo. Já foi dito aqui tantas vezes. A lei do retorno é uma oportunidade. A providência divina é tão maravilhosa e tão amorosa que ela oferece constantemente a lei do retorno. Em todas as encarnações e dentro de cada encarnação, todos os dias, todas as horas, podemos ter a lei do retorno, a fim de corrigir a nossa caminhada. Quantas pessoas a todo instante estão corrigindo o seu caminhar? Perceberam os enganos? Perceberam os seus erros? Porque, na verdade, o erro parece uma coisa grave, mas não é. O erro é uma mensagem. Uma mensagem para a consciência daquele que cometeu o engano. Dizendo, olha, você não pode fazer isso, que isso não é legítimo, isso não é coisa da divindade, isso é coisa do César. Não é de Deus. Você está servindo ao César, o imperador romano. Então você tem uma escolha. Quer continuar servindo o imperador ou quer determinar a sua conduta a serviço das leis nobres, que são leais e justas, que são as leis divinas? Aí você tem a escolha. Quer continuar de um lado ou do outro, servindo um senhor ao outro. Nós não temos nenhuma dificuldade de entender isso. Aquele que segue ao Senhor dos homens, ao seu imperador romano, vai ter um longo caminhar até fazer a volta e retornar no caminho dos serviços ao divino. Porque sem esse serviço ao divino, não há retorno para a nossa casa mais elevada, de onde nós viemos. A volta para casa só tem um caminho, e é esse: a elevação, a ascensão. Pois se nós descemos ao fundo do poço, o caminho é sempre para cima. E se nós não servirmos aquele que nos enviou, não temos para onde ir, continuaremos no fundo do poço, naquele que nos oprime, naquele que nos aprisiona. Pois são as escolhas e são as regras.
As leis divinas, como foi dito aqui, não são impostas, são seguidas ou não. Não há exigência. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não posso fazer isso porque eu estou ofendendo a Deus. Deus jamais é ofendido porque Deus é uma consciência, não é um ser. E essa consciência, ela é tão grandiosa e nós somos parte dela. Então, se você ofende a Deus, você está ofendendo a tua essência, não a Deus. Você está ofendendo a você mesmo. Quando você ofende, quando você agride alguém, uma outra pessoa, você está agredindo a parte tua. E é por isso que quando fazemos o mal para alguém, estamos fazendo mal para nós mesmos, porque nós somos parte daquilo. E um dia aquela ferida vai sangrar. Na terceira dimensão de consciência, há o véu do esquecimento. E é por isso que a regra ela é dura, mas ela forma os mestres ascensionados, porque é uma escola poderosíssima, onde você pratica os dois lados de cada coisa, o lado bom e o lado mau. Você é mocinho ou você é bandido, você pode ser as duas coisas no mesmo dia, porque você tem a possibilidade do exercício dos personagens. Obviamente que as experiências, quando é a primeira vez, ela não traz consequências, pois é aprendizado. O grande problema é quando repetimos, sabendo que já fizemos a experiência, já temos a consciência que aquilo não é lícito perante as leis maiores, as leis divinas. Mas os interesses, o ego, os desejos, as paixões, impuram a alma para cometer algo que ela sabe que não deve. Depois é fácil dizer eu não sabia. Mas a lei permite. A lei dos homens permite. Porque a lei dos homens é falha. Ela defende muito os seus interesses próprios às vezes. As leis divinas são justas e magnâmicas. Elas não escolhem preferências, elas são justas. Simplesmente justas. E todos nós, durante as encarnações sucessivas aqui nesse planeta, aprendemos. Mesmo que tenhamos o véu do esquecimento, nós temos o subconsciente, que é a caixinha de Pandora, onde todas as experiências já exercidas e praticadas estão lá, armazenadas com os seus resultados práticos, que nos mostram o positivo e o negativo de cada coisa. Não precisa ninguém te dizer. Por isso as leis divinas não são impostas. São seguidas ou não. Ou você vai seguir e servir a Deus, ou então você está servindo a César. O que mais é preciso dizer? E nunca se viu tamanha dualidade, polaridade como agora. Parece que agora sim estamos, de fato, vendo, como já foi dito aqui também anteriormente, 2 trens na mesma estação, sendo ocupados pelas almas da Terra. Todas as almas da Terra vão entrar ou num trem ou no outro trem, mas não vai sobrar ninguém do lado de fora. Apenas 2 trens com direções opostas. Porque cada um escolheu um senhor para servir. Aqueles que escolheram servir a Deus estão num trem que vai subir um patamar mais elevado de consciência, fazer a sua ascensão definitiva, sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde não haverá mais dor e nem sofrimento, porque já fizeram as experiências, já estão conscientes de cada ação. Não há mais nada a aprender aqui nesse planeta escola.
E outro trem vai levar para o exílio, porque essa escola fecha o nível de terceira dimensão de consciência. Terão que procurar planetas onde a sua consciência se alinha na mesma frequência, na mesma vibração. É assim que está sendo feita a separação do joio e do trigo. Aliás, já foi feita. A questão é apenas o embarque. Por que a separação já foi feita? Porque o tempo terminou. E é fácil de perceber isso. Você que acompanha aqui o canal, você que acompanha essas mensagens, tem a consciência já mais elevada, percebe. Percebe? Muitos familiares, muitos amigos e muitas pessoas que não são nem conhecidas, mas que são públicas principalmente, e aqueles que seguem essas pessoas públicas, você vê uma massa parece robozinhos. Como disse um dia uma pessoa, tem um Gasparzinho, é um Gasparzinho, ele desenha. Dá o nome que queira, mas são almas que estão realmente hipnotizadas, servindo a César. Obediência total às regras do César. Ah, já foi feito isso, a opção. Não tem mais o que fazer. Você não vai mudar essa consciência, mas nem que você quisesse e tivesse poder. Até porque quem tem poder para mudar as consciências não o faz. Respeita. É o livre-arbítrio de escolha. A alma não está pronta porque ela ainda não aprendeu a praticar as leis divinas. Prefere a prática das leis humanas, que na sua maioria não são muito divinas, porque não são plenamente justas como as leis maiores. As escolhas foram feitas. Eu diria que tem algumas almas, uma pequena parte de almas que estão indecisas. Resta-lhes um fio de esperança, uma pequena chance. Ainda não atravessou a linha, e depois daquela linha vermelha não tem mais retorno, só tem um caminho, é o trem. Ele passou a linha. Se é para um, se é para outro. Tem alguns que ainda estão ali naquele tumulto. Como eu coloquei num texto bem antigo já, deve fazer lá uns 10 anos. Começou a travessia da ponte dimensional. Muitos já estão na ponte, atravessando, alguns já chegando no outro lado. Muitos estão subindo agora, muitos estão na fila para a subida. E tem muitos que estão indecisos. E tem muitos que disseram que não querem atravessar e já fizeram a sua escolha. Assim também é outra forma de comparar. Deus não joga dados, ele apenas criou os mundos com suas regras. E as almas são livres para criar, para escolher, para decidir. Porém, cada ação vai gerar uma reação, cada causa tem a sua consequência, o seu efeito. E o tempo do retorno depende das escolhas de cada um. Como sempre dissemos, não há improvisos. Tudo está na determinação e nas escolhas de cada alma. Deus não joga dados, mas Ele nos inspira a agir. Nós somos os seus prepostos, pois nós somos os seus representantes aqui na Terra. Portanto, nós somos parte dessa consciência. Dizer que somos deuses pode parecer que o ego esteja inflado, mas não é. Nós somos deuses porque somos partes daquela consciência chamada Deus.
Como eu disse num vídeo há um tempo atrás, Deus, a própria palavra diz, de eus, os meus eus, os teus eus. Como eu disse também, em outras línguas é a mesma coisa. No italiano, Deus é Dio, de io, io sou eu, em italiano. Em espanhol, Dios, eu sou eu. Então, Dios é porque é o Deus, é o de eu também, dos eus. E assim vai. Quem inventou as palavras? Quem inventou as letras? A fonética, a expressão. Algo muito superior. Porque não há coincidências. Há apenas as regras divinas. Nós somos parte da consciência infinita, a consciência emanada da fonte. Somos todos um. Mas somos também indivíduos, ou individuais, e somos livres para as escolhas pessoais, fazer os passos quando queremos ou não, avançar ou não, seguir as regras ou não, e somos livres para escolher qual Senhor queremos seguir. Deus não joga dados, mas Ele te dá a permissão para que você escolha o tabuleiro e o jogo que você quiser jogar. E a tua escolha levará você ao patamar condizente com a frequência de cada escolha que você fizer. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.